Olá, gente. Dando continuidade ao nosso assunto de função, né? Hoje vamos trabalhar com a função afim, também conhecida função polinomial do primeiro grau, ok? A definição de função afim diz o seguinte, que ela é uma função do tipo ax mais b, com a e b números reais, com a diferente de zero e um x pertencente aos reais, certo? Então, assim, temos que lembrar que a nossa função afim ela vai ser do tipo f de x igual a x mais b, né? E aí é importantíssimo também lembrar que esse a, ele é diferente de zero, ok? Por que o a não pode ser igual a zero aqui? Por que ele teria que ser diferente de zero? Porque se você tem um a igual a zero aqui, essa parte some, ó. Como assim, ó? Vamos supor que esse a é um zero. Aí 0 vezes x, aí zerou essa parte aqui, ó, ficou só o b. Então, não passa a não ter esse formato de função afim, né? Que é o f de x igual a x mais b. O b pode ser igual a zero? Pode. Quem não pode é o a, ok? Uma função afim, né? A gente tem alguns exemplos aqui, e aí esse exemplo ele trabalha exatamente com a identificação desse a e o b da tua função, ok? Então, aqui, ó, na minha função f de x igual a 5x mais 2, quem é a, quem é b na função afim? É o 5, né, ó, o a. E quem é o b? É o 2, que é o nosso termozinho independente. Então, como diferenciar quem é a, quem é b? O a, ele sempre vai ser acompanhado do x. E o b é esse termozinho só, ele não tem letrinha do lado, ok? No segundo exemplo, menos 2x menos 3. Quem é a? É o menos 2, porque ele acompanha um x. Quem é o meu termo independente? É o b, ó, ok? E aí você tem que analisar o sinal de cada um. No caso aqui, ó, os dois são positivos. Então, aqui o A é 5, o B é 2. Aqui, ó, repare que o sinal do A é menos 2, né? Ó, é negativo. E esse B aqui também é negativo. F de x igual a 4x. E aí, quem seria o B aqui? Ó? Como eu não tenho um termo independente, o B é o zero. E aqui o A, que vem acompanhado do x, é o 4. Ok? E aí, para esse tipo de função afim em que o b é igual a zero, temos esse nomezinho aqui, essa classificaçãozinha, que é uma função, né, linear. Ok? O próximo tópico que a gente vai trabalhar agora são as situações com função afim. Então, vai ser colocado duas situações e a gente vai identificar quem é a função que representa essa situação. Em certa cidade, um motorista de táxi comum cobra uma taxa fixa de R$ 4,10 pela bandeirada, mais R$ 2,50 por quilômetro rodado. Assim, o preço de uma corrida de X quilômetros em reais é dada por. Então, reparem que a função que vai representar essa função, essa situação, no caso, é f de x igual a 2,50 vezes x mais 4,10. No caso, o B aqui, ele vai, né, tomar o lugar do meu valor fixo na questão. Ó. Repare que ele fala de uma bandeirada aqui, um valor chamado de bandeirada, que é o valor fixo que esse motorista cobra, né, só para entrar no táxi. E aí, a cada quilômetro rodado, você vai pagar 2,50. Então, aqui, ó, esses 2,50 que vai variando, né, à medida que você vai gastando tantos quilômetros, né, à medida que tantos quilômetros sejam rodados aqui, você vai pagando 2,50, ok? Então, essa é a função que representa essa situação. A próxima situação diz o seguinte: na produção de peças, uma indústria tem um custo fixo de R$ 3,00, mais um custo variável de 50 centavos por unidade produzida, sendo X o número de unidades produzidas. Então, assim, esses 50 centavos vai ser variável, né? Ó, tanto que ele fala na questão.
E aí é por unidade produzida. Então, quando ele fala que esse X é número de unidades produzidas, você vai multiplicar ó, 0,50, né, os 50 centavos por X, que vai ser a parte variável. Aqui, esse X vai representar as unidades produzidas, a quantidade. E esse 3, ó, como eu falei para vocês, o B, ele sempre vai tomar lugar, né, do teu valor fixo, ó. No caso aqui, ó, produção de peças, uma indústria tem um custo fixo, né, de R$3, que seria o meu termo independente. Ok? Então, essa é a função que representa essa situação. Nosso próximo tópico é o valor de uma função afim. E aí, para você determinar o valor de uma função afim, o que é necessário, né? É necessário que você tenha a função, e aí a questão ela vai te dar valores para você substituir nessa tua função, né? É um valor que você vai substituir no x da tua função. No caso aqui, no exemplo, eu tenho uma função que é f de x igual a 5x mais 1. E aí a questão pede para você determinar quem é o f de 1. Então, o f de 1 é você pegar a sua função e substituir todos os valores de x por 1. Aí eu fiz o quê? Ó? 5 vezes 1 mais 1, que é igual a quanto? Aí aqui eu multiplico, dá 5 mais 1. 5 mais 1, 6. Para o f de menos 3, né? Você vai fazer o seguinte, ó. Você agora vai substituir o x da função por menos 3. Aí eu vou recopiar, né? Reescrever a minha função e substituir esse x por menos 3. Então, vai ficar 5 vezes menos 3 mais 1. Aí você resolve aqui, ó, multiplicaçãozinha. 5 vezes menos 3, menos 15. Mais esse 1. Menos 15 mais 1, subtrai e dá o sinal do maior. Então, eu tenho menos 14. O próximo exemplo agora, próxima situação, quer que você determine quem é o f de menos 1/5. E aí, o f de menos 1/5 é você substituir na tua função, né, esse x por 1/5. Foi o que eu fiz aqui, ó. 5 vezes 1/5 mais 1. Aí aqui a gente pode cortar, né, esse 5, sobra quem, ó? O 1. E 1 mais 1 é 2, ok? Então, essa parte é o nosso valor de uma função afim, é você substituir um valor na tua função, né? Lembrando que vai substituir o x, ok? Valor inicial também trabalha com essa substituição, só que para trabalhar com esse valor inicial, você sempre vai substituir o seu x na função, ó, por 0, ok? Então, eu quero determinar quem é o valor inicial da minha função. Aí eu vou calcular o f de 0. Então, eu vou substituir o x por 0. Então, aqui, reescrevendo a minha função, ó, menos 2 vezes x, só que quem é x agora? Ó, é o 0. Então, menos 2 vezes 0, mais 3. Menos 2 vezes 0 dá 0, né? Ó, some essa parte, sobrou quem? Ó, 3. Nessa outra função, também quero calcular o meu valor inicial. Vou substituir o x por 0. Vou calcular o f de 0. Então, aqui, ó, substituindo, né? Substituir o x por 0, ficou 5 vezes 0 mais o 1. E aí, 5 vezes 0 é 0, sobra só o 1. Mesma coisa aqui, ó. F de x é igual a 7 vezes x, né? E aí, você vai só substituir esse x por 0, ó, substituindo, né? Aqui o b, no caso, é um 0, né? Nessa função. E aí, o f de 0 é igual a 0. Repare que em todas as funções, ó, quando foi calculado o f de 0, você sempre encontrou o valor de b, ó, da tua função. Quem é o valor de b aqui, ó? É 3. Quanto foi o f de 0 aqui, ó, na minha primeira função? Ó, 3. O f de 0 aqui na segunda função deu 1. E quem é exatamente o b, ó? 1 também. Então, reparem que
quando a questão pedir valor inicial, não necessariamente você precisa fazer esse cálculo aqui. Basta você observar o valor de b, né? Quem é o valor inicial dessa função? É 3. Já olha logo para o b. Quem é o valor inicial dessa outra função aqui? É 1. Quem é o valor inicial dessa função aqui? É o b. Mas como ela não tem b, é porque o b é 0. Ok? Então, é só analisar quem é esse b da tua função. 0 da função afim. Então, o 0 da função afim não é valor inicial, certo? Tomem cuidado para não confundir. Lá no zero da função afim, não, no valor inicial, você vai substituir o x por 0. No 0 da função afim, você vai pegar toda a função e igualar a 0, ok? Então, vocês vão partir dessa definiçãozinha aqui, ok? Então, aqui no primeiro item, eu tenho que a minha função é f de x igual a 2x menos 4. Então, vou pegar toda a função e igualar a 0. Não é substituir o x por 0, é igualar a função a 0. Igualei a 0, tem uma equaçãozinha. Aí é só resolver essa equação. Ó, isola o valor de x. Esse 4 que é negativo, eu jogo ele para depois da igualdade. Então, aqui é x igual a 4. Esse 2 que está multiplicando passa dividindo. X é igual a 4 sobre 2. X igual a 2. No item B, eu tenho um f de x igual a x menos 8. E aí, ó, novamente, eu pego a função igual a 0, né? Vou resolver a equaçãozinha. X é igual a 8, porque eu só peguei esse 8 e joguei ele para depois da igualdade. Aí ficou 0 mais 8, que é 8. Reparem que esse 2 aqui, ó, né? Que é o 0 da minha função, da minha primeira função, se eu substituir isso aqui na função, deixaria o f de x igual a 0, que cai exatamente na minha definição. Então, o que é esse 0 da função afim? É o valor que vai tornar a tua função f de x igual a 0, ok? E aí, então, ó, reparem aqui, ó, o x deu 8, certo? Então, valor 8. Aí, se eu colocar aqui, se eu substituísse 8 menos 8, é igual a 0. Então, caiu exatamente na definição que o f de x é igual a 0. Ok? Então, não esqueçam que valor inicial não é 0 da função. O 0 da função, você vai pegar toda a função e igualar a 0. Resolver a equaçãozinha e achar o valor de x. Ok? Nosso último tópico, ele fala da determinação de uma função afim. E aí, determinar uma função afim, né, implica dizer que você vai partir dessa nossa definição, nossa primeira parte, né, da definição de função afim, em que a função afim ela é do tipo ax mais b. E aí, pede para você determinar uma função afim, sabendo que o f de 2 é igual a menos 2 e o f de 1 é igual a 1. Então, o que é que você vai fazer? Quando ele diz f de 1 é igual a 1, é porque ele diz o seguinte, que você substituiu na função o x por 1, e aí o resultado deu igual a 1, certo? Tem esses dois critériozinhos aqui a ser usado, só que eu comecei com esse, certo? Pode começar com esse, não tem problema. Então, aqui, ó, vou substituir o meu x por 1. f de 1 é igual a... Aí não esqueça que eu vou usar essa função. Quem é o x? É 1. Então, vai ficar a vezes 1 mais b. A vezes 1 é a. Mais b eu só repetir. Aí, esse 1 é o quê? Ó? É o f de 1. A questão já te dá. Ó. Diz que o f de 1 é igual a 1. Então, eu substituí o 1 na minha função. E aí, tem que igualar a 1. Aqui, f de 2 é igual a menos 2. Vou substituir o x por 2 e o resultado eu vou igualar a, né, o resultado da minha expressão, dos meus cálculos, eu vou colocar menos 2, igual a menos 2. Então, aqui, ó, f de 2 é igual a, pega a função a vezes o x. Quem é o x agora? 2.
mais B, que é igual a. Aí aqui, ó, A vezes 2 é 2A mais B. Então, deu 2A mais B igual a quem, ó? Aí, reparem que o f de 2 é para ser quanto? Menos 2. Aí, você só coloca aqui, ó, depois da igualdade. Então, com esses cálculos, você tem essas duas equaçõezinhas aqui, certo? E aí, a gente vai trabalhar com o sistema de equação. No sistema de equação, você pode usar o método da soma, da substituição, da comparação, o que você achar melhor. No caso aqui, eu trabalhei com o sistema da substituição, que implica fazer o quê? Ó? Vou escolher a equação mais simples, né? No caso é a primeira, e aí eu vou isolar uma das letrinhas. No caso, eu escolhi o A para isolar. A é igual a 1. E esse B, que é positivo, eu vou jogar ele para depois da igualdade, ficou negativo. Então, ficou A igual a 1 menos B, ok? E aí, esse valorzinho aqui, ó, eu vou até destacar para vocês. Deixa eu tentar. Pronto, marcar o texto aqui. Esse valorzinho aqui, né? Você vai substituir na segunda equaçãozinha. Aí, substituir, ó, ao invés do A, né? Você vai substituir ele por 1 menos B. Então, substituir aqui, ó, 1 menos B mais B igual a menos 2. E agora eu vou distribuir essa multiplicação. 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos B, menos 2B. Aí só repete essa parte, mais B igual a menos 2. Aqui eu vou deixar todo mundo que tem letra de um lado, né? Ou você faz logo essa operaçãozinha aqui. No caso, eu tenho menos 2B mais B, que é menos B, né? Aí, igual a menos 2, que já tá aqui, ó. E esse menos 2 aqui, ele é referente a esse aqui, ó. Certo? Que mudou, né, de membro. Ele passou do primeiro membro para o segundo membro, antes da igualdade para depois. Então, ele é positivo, veio negativo. Então, ficou menos B igual a menos 4. E aí, tudo negativo, vou multiplicar por menos 1, né? No caso, eu vou multiplicar por menos 1 por causa desse B, que é negativo. E aí, B igual a 4. Achei o B. Terminou a questão? Não. Falta determinar quem é esse A. Aí, você volta para o que eu tinha destacado anteriormente, né? Aí, o A vai ser igual a quanto? A 1, né? Menos o B. Mas quem é esse B? É o 4. 1 menos 4 é igual a menos 3. Portanto, eu achei A, ó, menos 3, e o B. E aí, a gente vai voltar lá, né, para a estruturazinha da nossa função afim, que é essa aqui, ó. Você vai só substituir quem é esse A e quem é esse B. No caso, vai ficar f de x igual a A, mas quem é A? Menos 3. Menos 3 vezes x mais o B. Mas quem é B? 4. Ok? E fica assim a nossa função. Gente, bons estudos, certo? Até a próxima.